Quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi nasceu aproximadamente em 1655, no Quilombo dos Palmares, capitania de Pernambuco, região da Serra da Barriga. Hoje, o local é União dos Palmares, no estado brasileiro de Alagoas. Zumbi era sobrinho do líder Ganga Zumba, o qual, por sua vez, era filho da princesa Qualtune dos Jagas ou Imbangalas, um povo de tradições militares com ótimos guerreiros. Zumbi foi aprisionado pela expedição de Braz da Rocha Cardoso e entregue aos cuidados do padre Antônio Melo, em Porto Calvo, quando ainda tinha cerca de 6 anos. Foi então batizado com o nome Francisco, e recebeu uma educação esmerada. Aprendeu português e latim, além do catecismo para ser batizado na fé católica. Aos 10 anos de idade, já era fluente em português e latim. Aos 15, fugiu e voltou para o Quilombo de Palmares. Na época do Brasil colônia, desde 1600, alguns escravos fugitivos dos engenhos de açúcar já se refugiavam na Serra da Barriga. Entre 1602 e 1608, 2 entradas sob o comando de Bartolomeu Bezerra chegaram até a serra, sem conseguir localizar os fugitivos. Em 1630, o Quilombo já estava formado. Nessa época, Pernambuco vivia sob o domínio holandês e a guerra intensificava a fuga dos escravos para o Quilombo, já conhecido como Palmares. Entre 1644 e 1645, expedições holandesas foram organizadas para destruir o Quilombo, sem sucesso. Em 1654, os holandeses foram expulsos do Nordeste e a decadência econômica diminuiu a necessidade de mão de obra escrava. Nessa época, Palmares era uma longa faixa situada na parte norte do curso inferior do Rio São Francisco, hoje no estado de Alagoas. Alguns anos depois, em 1675, Zumbi ganha notoriedade ao defender o Quilombo do ataque das tropas portuguesas. Nesta batalha sangrenta, demonstrou suas habilidades de guerreiro jaga. Com 25 anos de idade, Zumbi desafia seu tio. Em 1680, assume o lugar de Ganga Zumba como líder de Palmares. Zumbi dos Palmares crescia livre dentro do Quilombo. Da escravidão só conhecia as terríveis histórias que os mais velhos lhe contavam, lembrando a morte nos porões dos navios e a escravidão nas senzalas. Casou-se com a guerreira negra Dandara e com ela teve 3 filhos. De simples refúgio de escravos fugidos, Palmares transformou-se em um centro de resistência contra todo o sistema escravocrata. Apesar do florescente comércio entre Palmares e os colonos da região, a paz era apenas temporária. Os fazendeiros não podiam permitir que os quilombos estimulassem a fuga dos escravos. Sua postura diante do governo colonial é de desafio e enfrentamento. Assim, os líderes portugueses contratam os serviços dos bandeirantes Domingos Jorge Velho e Bernardo Vieira de Melo. Depois que a expedição de Domingos Jorge Velho destruiu o Mocambo do Macaco, Zumbi e outros sobreviventes fugiram e esconderam-se nas matas da Serra Dois Irmãos. Durante 1 ano e meio, resistiram embrenhados no mato. Zumbi foi morto, em 20 de novembro de 1695, depois que um de seus companheiros chamado Antônio Soares revelou sob tortura o local de esconderijo de Zumbi. Um bandeirante chamado André Furtado de Mendonça organizou uma emboscada que localizou Zumbi. Após ser morto, sua cabeça foi decepada e exposta em Recife. Zumbi dos Palmares foi o último líder do Quilombo dos Palmares e também o de maior relevância histórica. Zumbi ganhou o respeito e admiração de seus compatriotas quilombolas devido suas habilidades como guerreiro, a qual lhe conferia coragem, liderança e conhecimentos de estratégia militar. Lutou pela liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão colonial no Brasil. Apesar disso, este líder também ficou conhecido pela severidade despótica com que conduzia Palmares, onde havia um tipo mais brando de escravidão. De todas as maneiras, não admitia a dominação dos brancos sobre os negros e, portanto, tornou-se o maior símbolo pela liberdade dos negros da história brasileira. A data de sua morte, 20 de novembro, foi adotada como o Dia da Consciência Negra. Obrigado. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber o aviso de lançamento de novos vídeos.